Viver juntos uma grande emoção. Sentir no peito uma explosão de amor. Está entrando no ar, na Catedral FM. Deus é 10. Com o Padre Jordão. Bom dia, ouvintes da Rádio Catedral. Iniciemos nosso dia com a palavra de Deus. Vamos caçar nossa Bíblia perdida. Caçadores da Bíblia Perdida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. De onde vem a autoridade com a qual Jesus fala? Todos, nos dias do Evangelho de hoje, ficam maravilhados com seu ensino, porque a forma como ele pronuncia as palavras é percebida de uma forma diferente. No Evangelho de Lucas, o episódio do sermão de Jesus na sinagoga de Nazaré tem um valor pragmático. Por isso, é ainda mais importante compreender o seu significado exato. Muitas vezes é interpretado de forma errada, porque tentam impor a perspectiva da passagem paralela de Marcos e Mateus ao texto de São Lucas, enquanto a orientação do terceiro evangelho é diferente. Lucas, nós o vemos, distingue claramente dois tempos contrastantes nesta visita à sinagoga de Nazaré. A princípio, Jesus lê uma profecia de Isaías e a declara cumprida, pois ele mesmo está pregando o ano da graça, anunciado pelo oráculo profético, e a reação do povo de Nazaré é muito favorável. Todos dão testemunho dele, escreve o evangelista, e ficaram maravilhados com as palavras de graça que lhe saíam da boca. Uma segunda vez, porém, Jesus volta a falar, citando o exemplo do profeta Elias e de Eliseu, ambos autores de milagres em benefícios não dos compatriotas, mas de estrangeiros, a viúva de Sarepta e o leproso sírio Naamã. Em seguida, a reação dos nazaretanos se inverte. Todos na sinagoga ficaram indignados, a ponto de até quererem matar Jesus, jogando-o no precipício. Como se explica essa reviravolta completa? Para explicá-lo corretamente, é necessário que compreendamos os sentimentos dos companheiros de aldeia de Jesus. Quando dizem após sua primeira intervenção, não é ele o filho de José? Não para dizerem com desprezo, como nas outras óticas, mas para sublinhar que Jesus, este novo, admirável profeta, é seu conterrâneo. Portanto, é deles. Sua atitude expressa uma tendência possessiva. Se Jesus pertence a nós, eles pensam, ele deve reservar para nós o primeiro lugar em seu ministério. Ele deve fazer milagres para nós. Jesus se dá conta desses pensamentos e não os acolhe. Pelo contrário, os denuncia. Certamente me direis, quando ouvides aconteceu em Cafarnaum, também aqui na vossa pátria façais o mesmo. Mas Jesus disse-lhes, nenhum profeta é aceitável na sua pátria. Nenhum aceitável é a tradução precisa do termo aqui utilizado por Lucas. Jesus explica isso com os exemplos de Elias e Eliseu. Quer dizer, Jesus se opôs resolutamente à tendência possessiva e exclusivista dos seus concidadãos, dos seus conterrâneos, e lhes pediu que tivessem uma grande abertura de coração, convidando-os a aceitar que se dedicasse ao serviço de outras pessoas, que ele deveria ir para outros lugares para fazer seus milagres. Contra isso, o afeto possessivo se transforma em ódio violento e virulento. Muitos dramas apaixonados podem ser explicados dessa forma. Quanto mais forte o afeto possessivo, mais violenta é a reação oposta e contrária.
o amor se transforma em ódio. A mesma atitude encontrada nos Atos dos Apóstolos por alguns judeus que se opõem ao lado apostólico de São Paulo. Eles se opõem porque veem que há um sucesso com os pagãos, são tomados de ciúme e, em vez de ouvir a mensagem do Evangelho, passam a perseguir o apóstolo. Se queremos estar com Jesus, devemos abrir-nos à lição essa gravíssima desse Evangelho. Para estar com Ele, é preciso abrir o coração. Nem mesmo amar Jesus de forma possessiva, pedindo suas graças, seus favores apenas para nós mesmos ou apegando-nos a privilégios. Se queremos estar com Ele, devemos acompanhá-lo quando se dirige a outras pessoas e, portanto, acolher as grandes intenções missionárias da Igreja. Só assim seremos verdadeiramente unidos ao coração de Jesus. Do contrário, o nosso é um certo egoísmo espiritual que, embora espiritual, continua a ser egoísmo, contrário à caridade de Cristo. E falando em espiritual, gostaria de, nesse momento, compartilhar com vocês algo muito atual, muito sério. Falo, de fato, algo que está muito próximo de nós nesse momento. Ao Afeganistão. Todos nós estamos vendo na televisão esse momento tão terrível e tão difícil. Falo porque há lá cristãos. Sim, há cristãos. E lá há um sacerdote e a única ordem missionária que existe no Afeganistão são os padres barnabitas, os filhos de Santo Antônio Maria Zacaria. Aqui no Rio nós temos os barnabitas na freguesia, na paróquia Nossa Senhora do Loreto, no Colégio Zacaria, no Catete, na paróquia São Paulo Apóstolo, em Copacabana, cujo ramo feminino são as Irmãs Angélicas do Colégio São Paulo. Há poucos dias, o padre que se encontra no Afeganistão, o padre Scalese, pedia na Rádio Vaticana: reze pelo Afeganistão. Dizia ele, estava vivendo dias de grande apreensão, esperando por eventos. Neste país onde um punhado de cristãos, quase todos estrangeiros, residem, onde qualquer convertido, se for desmascarado, corre o risco de morte, um capelão, um religioso, barnabita e as freiras até agora garantiram uma presença discreta voltada para a caridade com os mais necessitados. Padre Scalese ainda estava no Afeganistão no sábado, servindo a pequena comunidade cristã que lá permanecia, e falava ao superior geral com o telefone, dizendo que estava quieto, sereno, mesmo sabendo que corria riscos. Quase todos os funcionários da embaixada italiana, onde ele mora, haviam partido. A situação ainda era calma, mas temiam algo violento e não sabiam o que podia acontecer. Padre Scalese dizia que ficara em Cabul até ter uma ideia clara da situação no seu trabalho. Havia lá 2 comunidades de irmãs, uma composta por congregações várias, de femininas de diferentes nacionalidades, e outra de irmãs que gradualmente essas voltaram ao seu país, e uma de irmãs religiosas missionárias da caridade que cuida de um grupo de crianças com deficiências excluídas da sociedade, cuja situação estava em discussão e não se podia falar muito o que elas fariam. Padre Scalese vive um momento difícil e não quer abandonar as ovelhas até saber que a última delas estaria bem confiada. E por que os padres barnabitas estão no Afeganistão? Foi o Papa Pio XI, no final da década de 1920, que confiou à ordem barnabita esta missão no Afeganistão. Ele mesmo escolheu os primeiros barnabitas para irem para lá. Eram 2 no início, depois só restava um, devido ao acordo bilateral entre a Santa Sé e a Itália. E, nesse tempo todo, 100 anos, os barnabitas praticamente estão lá, trabalhando, correndo risco de morte, mas mesmo assim, servindo aos mais necessitados e junto aos cristãos
que lá vivem. Rezemos pelo trabalho intrépido, principalmente pelo padre Scalese, pelos cristãos no Afeganistão e por todos aqueles que estão sofrendo naquela situação tão difícil. Rezemos também pelos cristãos do Haiti e por todos que são perseguidos ao longo do mundo. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, auxílio dos cristãos, consoladora dos aflitos, interceda por todos nós. A todos abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, pela intenção de Santo Antônio Maria Zacaria e da Mãe da Divina Providência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e até amanhã, se Deus quiser, fiquemos na paz do nosso Deus, que é 10. Catedral FM apresentou Deus é 10. Com Padre Jorjão, Deus é 10.